Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Ailton Silva e a minha aula trata sobre o assunto Sou uma nova criatura. Diante deste tema tão importante, tão relevante para a obra de Deus, no que tange também o conhecimento da sua palavra, nós vamos tentar discorrer aqui sobre alguns assuntos que são pertinentes às pessoas que aceitaram Jesus, que desejam ter uma nova vida. Como eu já disse, sou uma nova criatura é o tema da minha aula. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João, capítulo de número 3, no versículo de número 13. Notamos aqui uma ocasião onde Jesus se encontrava em Jerusalém devido à festa, e Nicodemos, um homem, um judeu, vai diante de Jesus à noite e questiona sobre algumas coisas e alguns aspectos. E Jesus traz este entendimento a ele, o que seria ser uma nova criatura. Ele disse que se ele não nascesse de novo, que ele não poderia ver o reino de Deus. Nicodemos, talvez na sua simplicidade, na sua incredulidade, não sabemos. Certo é que Nicodemos questiona como um homem já sendo velho pode nascer de novo. Aí Jesus traz um ensino que é muito importante e fundamental para os nossos dias atuais também. Ele disse: olha, Nicodemos, é necessário você nascer de novo, é necessário você ter novas atitudes, é necessário você entender que para você ver o reino ou para você entrar no reino, é necessário nascer de novo e também nascer da água e do Espírito. O que Jesus está tentando dizer a Nicodemos? Olha, Nicodemos, não é qualquer um que pode adentrar ao reino dos céus. Não é qualquer um e não é também de qualquer maneira que nós vamos alcançar este reino. Você precisa entender, Nicodemos. E Nicodemos, sabemos que ele ficou ali naquela incerteza, e ele começa a questionar a Jesus, e Jesus traz a ele revelações, dentre uma das maiores revelações que nós tratamos como sendo o texto áureo da Bíblia, vamos assim por dizer. Neste mesmo encontro, Jesus vem: olha, Nicodemos, sabe de uma coisa? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está escrito logo a seguir, no capítulo de número 3, no seu verso de número 16. Talvez podia ter pairado algumas dúvidas em relação a isso. Certo é que Jesus lança ali no coração daquele homem algumas dúvidas. Dúvidas essas que nós temos também nos dias de hoje. Dúvidas que muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, elas podem nos fazer se afastar da sua presença. Então, diante deste encontro, diante desse diálogo destes dois homens, queremos trazer aqui dentro deste contexto alguns aspectos que são fundamentais para o crescimento do cristão, para o seu desenvolvimento espiritual, no que diz respeito principalmente à vida eterna. A velha criatura. Para nós entendermos de uma nova criatura, faz-se necessário nós compreendermos como éramos ou como era esta velha criatura, ou seja, como era este homem, este jovem, esta jovem, este homem, esta mulher, antes de conhecerem a verdade. Porque disse Jesus na sua palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E dentro deste contexto de velha criatura,
Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no seu capítulo de número 2, no seu verso também de número 2, diz: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Notem que Paulo, quando ele escreve aos Efésios, talvez ele tenha encontrado muita inconstância naqueles irmãos. E ele fala: olha, vocês que agora aceitaram a Cristo, vocês que agora têm Jesus como seu Senhor e Salvador, vocês já não precisam, já não podem, já não devem mais seguir a prática dos que ainda não conhecem, dos que ainda não têm essa verdade. É necessário nós termos novas atitudes. É necessário vocês entenderem que aquilo que vocês praticavam outrora não condiz mais com a nova situação na qual vocês querem e desejam viver. Ser uma nova criatura tem a ver com um sentido de conversão, ou seja, o que é convergir? O que é converter? É mudar a direção. Outrora nós andávamos num caminho de perdição. Andávamos segundo o curso deste mundo. Ou seja, o que as pessoas fazem de errado, nós também fazíamos. E Paulo, ele chama a atenção destes homens de Éfeso para que eles tivessem cuidado, porque agora eles tinham declarado a sua fé em Jesus Cristo. E eles precisavam ter novas atitudes. Eles não podiam mais andar segundo o curso deste mundo. Eles não podiam mais serem guiados pelo espírito da maldade, pelo espírito que operava essas coisas ruins, pelo espírito que trazia esse falso entendimento da verdade. Paulo, ele enfatiza em que noutro tempo andastes, ou seja, andávamos e andavam segundo o curso deste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele não veio senão a matar, roubar e a destruir. E se nós não tomarmos cuidado, nós caminhamos no mesmo sentido. Paulo, ele enfatiza, ele traz isso ao entendimento dos Efésios, para que eles que aceitaram a fé, que agora precisam andar em novidade de vida, não mais nas práticas pecaminosas, não mais nos pensamentos pervertidos, não mais fazendo as coisas que não convêm à sã doutrina. A nova criatura. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, no verso do número 17. Notem que as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Para que nós queremos que as coisas sejam novas? Porque as coisas velhas, elas já não podem mais fazer parte da nova natureza. Quando aceitamos a Cristo, vivemos uma nova natureza. Vivemos em novidade de vida. Buscamos e almejamos uma nova Jerusalém. Algo que transcende todo o entendimento. Jesus, na sua plenitude, quer que eu e você sejamos pessoas melhores. Abandonemos as práticas antigas. Abandonemos as perversidades, as mentiras, os roubos, as calúnias, os falsos testemunhos. Todas essas coisas que são coisas impregnadas, porque Jesus disse que nós somos maus. Jesus disse que nós somos obstinados de coração, de dura cerviz, ou seja, nós não nos inclinamos, porque a nossa natureza adâmica, ela é pecaminosa. O pecado, ele tão de perto nos rodeia, já dizia as Escrituras, para nós tomarmos este cuidado. As coisas velhas, elas precisam ficar para trás, porque Jesus lança tudo isso no mar do esquecimento, e ele não faz menção daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos, ou seja, das nossas práticas que outrora não condiziam com a nossa fé,
não condiziam com a verdade bíblica, não condiziam com aqueles que aceitaram a Cristo e têm o Espírito Santo para conduzir as suas vidas. Não condiz com aquela criatura que Deus criou para louvor e honra tua. Não condiz com novidade. Faz necessário nós compreendermos essas coisas. Uma natureza que não se sujeita a Deus, porque as obras da carne, elas são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, que eu vos digo, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5, no versos 19 a 21. Vejamos aqui, meus irmãos. Vejamos aqui, queridos. Quantas coisas que a nossa carne ela é propensa a fazer. Coisas que não agradam a Deus. Poderíamos aqui, para falar sobre todas essas obras, sobre todas essas coisas específicas, ficarmos horas e horas aqui falando. Mas podemos destacar algumas, como por exemplo a idolatria. Não é somente a idolatria de imagens de escultura, não somente a idolatria de quadros, mas muitas coisas podem ser consideradas como idolatrias. Por exemplo, idolatria a pastor, idolatria ao homem, idolatria à mulher, idolatria a dinheiro, idolatria a bens materiais. A idolatria é tudo aquilo que tira a primazia, ou seja, o primeiro lugar que é Deus em nossas vidas. Todas essas coisas que nos afastam daquilo que Deus determinou para nós podemos considerar como idolatria. E essas coisas fazem parte da natureza que não se sujeita a Deus. Fazem parte de uma natureza pecaminosa, de uma natureza que não se preocupa em fazer a vontade do Senhor. Nós fomos criados, como eu já disse, para a sua honra e para a sua glória. Nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. E quando Deus fala imagem e semelhança, fala de alguns aspectos que nós podemos citar aqui 3. Volição, intelecto e sentimento. O que seria a volição? Deus tem vontade. E a vontade de Deus, como ele escreve em Ezequiel, é que todo o homem se salve. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes que ele se arrependa, que ele se converta e se salve. É a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos compreender essas coisas. Que o que Deus faz, tudo o que Deus faz é perfeito. E Ele nos criou em perfeição. Quando Jesus, no monte, lá no seu sermão, creio que ali o manual do novo convertido, Mateus capítulo 5, 6 e 7, no capítulo de número 5, no verso de número 48, Mateus diz: Sede vós perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Deus, quando Ele nos criou, Deus, quando Ele nos chamou, é para que nós fôssemos perfeitos, a sua imagem e semelhança. Eu já citei aqui a volição, ou seja, Deus ele é volitivo, Ele tem a sua vontade, assim como nós também temos vontade. Deus, Ele tem o seu intelecto, ou seja, Ele pensa. Parece que você pode até questionar, mas Deus ele é soberano, Deus ele é onipresente, onipotente, onisciente. Sim, Ele pensa. E sabe quais são os pensamentos de Deus para mim e para a sua vida? Pensamentos de paz e não de mal, diz o Senhor. Deus, Ele tem sentimento. Deus, Ele expressa os seus sentimentos quando Ele envia Jesus Cristo. Ele expressa um sentimento de amor. Diz lá, eu já disse, em João 3,16, porque Deus
Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, queridas, notem o amor de Deus nas pequenas coisas, mas também notemos o amor de Deus nessa grande obra. Quando Jesus, crucificado, escarneceram dele, colocaram-lhe uma coroa de espinhos, transpassaram as suas mãos, transpassaram os seus pés. Ele entrega, antes de entregar o seu espírito na cruz, ele disse: olha, está consumado. Agora é com vocês. A minha parte eu já fiz. A parte de Deus ele já fez quando ele nos deu a vida, quando ele nos deu uma nova oportunidade. Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados, para que nós compreendêssemos, para que nós fôssemos resgatados. Resgatado de onde? Do pecado, porque ele diz também que aquele que não crê é servo do pecado. E se é servo do pecado, precisa conhecer a verdade. Os judeus questionaram isso, que ele disse: olha, e conhecereis a verdade vos libertará. Eles disseram: não, mas nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos. Jesus disse a ele: olha, se vocês cometem pecado, vocês são escravos do pecado. E as novas criaturas, elas não andam segundo o curso deste mundo, ou seja, cometendo esses tipos de pecado e sendo servos deste mundo pecaminoso. Andam em novidade de vida. O novo nascimento. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos capítulo de número 6, no verso de número 6. Quando Cristo permite ser crucificado, ele leva ali toda a amargura, todas as enfermidades, todas as acusações, tudo aquilo que era contra nós, Jesus Cristo leva na cruz do Calvário. E para quê? Para que eu e você nós tivéssemos vida e esta com abundância. Que nós fôssemos libertos, que nós tivéssemos esta comunhão, que nós tivéssemos um livre acesso, porque diz a palavra que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E o que era o véu? O véu era o que fazia a separação do santo dos santos. No Santo dos Santos só podia entrar o sumo sacerdote. Mas quando Jesus morre, quando Jesus entrega a sua vida na cruz do Calvário, diz a palavra que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Já não há mais a separação. Nós agora temos livre acesso mediante a sua morte e ressurreição. Nós, os que acreditamos que Cristo é o Filho de Deus, o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como declarou João o Batista. Nós precisamos viver essa novidade de vida, essa nova situação, a qual Deus nos chama para que vivamos na sua vida, nos seus caminhos, na sua vontade, nos seus desejos, porque isso é para nós agradável, porque Deus sabe que se nós esquecermos de sua palavra, se nós esquecermos dele, somos presas fáceis para o inimigo. E Deus, ele se preocupa com a minha e com a sua vida. Que sejamos verdadeiras criaturas, que tenhamos a consciência que precisamos ser essas novas criaturas. E mais do que ser essas novas criaturas, nós precisamos viver condizentemente. Ou seja, as nossas atitudes elas precisam condizer com aquilo que nós professamos, ou seja, com aquilo que nós declaramos quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Precisamos compreender
que uma nova vida, ela precisa de novos hábitos. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado. Mais uma vez, Efésios, capítulo de número 4, nos versos 22 a 24. Trato passado, vos despojeis do velho homem. Mais uma vez aqui Paulo nos alerta. Mais uma vez o Espírito Santo, através da vida de Paulo, nos alerta. E quem era Paulo? Que tinha toda a propriedade para falar sobre conversão. Um homem que outrora era chamado de Saulo, que perseguia a igreja de Deus, que por diversas vezes atentou contra a vida de servos, dos homens e mulheres que haviam aceitado a Jesus. Ele não compreendia, ele não entendia. Até que um certo dia, ele indo a Damasco, ele tem um encontro que mudou a sua vida. Ele para e ouve uma voz dos céus que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Este não era falando com ele, senão o nosso Mestre, Jesus Cristo. Questionando a ele, não que ele perseguia a igreja, não que ele perseguia os cristãos, porque ele perseguia Jesus Cristo. Por que me persegues, Saulo? E ele sem entender. Ali mesmo, naquele momento, ele perde a sua visão. Ele já não tem mais condições de andar pelas suas próprias pernas. Ele já não tem condições mais de seguir os seus passos, de seguir o caminho que até então ele havia traçado quando saíra de sua casa. Agora ele precisa ser conduzido. E Jesus Cristo, talvez conhecendo já o seu coração, que podia confiar que aquele homem, a partir daquele momento, convergeria, ou seja, se converteria daquele seu caminho, que até então era um caminho tortuoso de perseguição e de morte. E ele fala: olha, entra na cidade, na rua direita, e procura lá por um homem chamado Ananias. Este vai lhe dizer tudo o que você tem que fazer. E como eu já disse, ele sem enxergar, é levado até este homem previamente também avisado por Deus, que até questiona: não, Senhor, mas este homem tem carta dos principais das sinagogas para adentrar na cidade e perseguir todos aqueles que professam a fé. E Ananias questiona a Deus e fala: olha, só faltou dizer eu não vou. Mas Deus diz para ele, fala assim: olha, Ananias, vai para mim porque para mim este homem é um vaso escolhido. Ele vai levar o meu nome diante dos gentios. Ele vai fazer conhecido o meu nome. E Paulo adentra a sua casa. E Ananias impõe as suas mãos sobre aquele homem. As suas escamas caem. Esse homem agora começa a enxergar novamente. E ele passa a compreender as coisas de Deus. Ele é batizado com o Espírito Santo. Daí então começa uma trajetória do homem que mais foi usado na Bíblia. Praticamente toda a doutrina da igreja primitiva e das nossas igrejas, o Espírito Santo usou este homem para escrever. Um homem que viveu com propriedade, um homem que assumiu a nova criatura. Já não pratica mais as coisas passadas, já não tem mais este sentimento de ódio, de maldade. Esse homem respirava a morte. A troco do quê? Agora, de perseguidor, ele passa a perseguido.
agora ele passa a ser perseguido pela mesma fé a qual ele perseguiu. Contraditório. Mas esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós professamos a fé. Esse é o Deus que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz pelos meus e pelos seus pecados. A verdadeira vida, não pautada pelos padrões do mundo, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, versos 8 a 10. Interessante, né? Quantas coisas nós precisamos tirar, de quantas coisas nós precisamos nos afastar. Todas essas coisas são obras da carne. Todas essas situações, malícia, maledicência, palavras torpes, todas coisas que desagradam a Deus, que fazem com que nos afastemos da sua gloriosa presença. Irmãos, precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes, orar sem cessar, diz a palavra. Vigiai, a carne é fraca. O espírito até está pronto, mas a carne é fraca, disse Jesus. O inimigo anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E nós precisamos estar atentos, em constante oração, vigilantes, para que possamos, quando Jesus voltar, encontrarmos com Ele nas nuvens. Quando as trombetas soarem, possamos ouvir Jesus dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Que possamos ouvir estas palavras, que possamos ouvir Jesus nos chamando pelo nome, que possamos nos encontrar com Ele para nos alegrarmos, que possamos ter esta convicção, que precisamos ser novas criaturas, que aquelas práticas que outrora cometíamos, as coisas que fazíamos que anteriormente desagradavam a Deus e que principalmente nos inquietavam, porque nós não conseguimos ficar em paz quando sabemos que nós praticamos alguma coisa que não condiz. Porque o Espírito Santo do Senhor, que em nós habita, ele nos constrange, no sentido de dizer assim a nós: olha, aquilo que você fez não condiz. Aquilo que você fez não está dentro dos parâmetros da vida cristã. O Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que do pecado? Disse Jesus: porque não creem em mim. Por que da justiça? Porque eu vou para meu Pai. Era a justiça de Deus. A justiça é quando Deus estabelece o plano de salvação. A justiça era essa: que Jesus viesse ao mundo, que Jesus viesse a pregar, que Jesus viesse a ensinar, realizasse todos os milagres e todos os prodígios que realizou, que fosse crucificado, que fosse morto e sepultado, que ressuscitasse ao terceiro dia e voltasse à destra de Deus. Esta é a justiça de Deus. E Ele nos conclama, Ele nos chama, Ele nos intima a nós buscarmos o reino do céu e a sua justiça e as outras coisas que Ele sabe que nos são necessárias, Ele nos acrescentaria. Mateus 3,16. Busquemos a justiça de Deus.
Busquemos a justiça do reino. Busquemos fazer a vontade daquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. É só isso que nos importa. Todas as outras coisas, elas são passageiras. Todas as outras coisas, elas perecem. Ou seja, elas se deterioram, elas se estragam. A palavra de Deus diz para nós que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Porque se o nosso tesouro for em coisas materiais, o ladrão rouba. No céu, onde Jesus manda que nós guardemos o nosso tesouro, lá ninguém toca. Lá ninguém tira. O nome da vida, o nome no livro da vida, ninguém apaga. Só nós podemos eliminar esta promessa. Ou seja, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos passos, essas coisas atrapalham e podem até nos impedir. Nós já lemos aqui que os idólatras, os glutões, os beberrões, os mentirosos, os adúlteros, estes não herdarão o reino dos céus. Estes não terão o prazer de terem os seus nomes chamados por Cristo. Estes não terão o prazer de ouvir: vinde benditos de meu Pai. Pelo contrário, poderão ouvir naquele dia: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, malditos de meu Pai. A nossa opção é Jesus Cristo. É ser uma nova criatura, estar em novidade de vida, novas atitudes, novos hábitos, todos eles pautados pela palavra do Senhor. Todos eles direcionados pelo seu Espírito, que é santo, que é o Consolador, que Jesus disse que quando ele viesse, ele nos faria lembrar de todas as coisas. É o Espírito que consola quando nós estamos entristecidos. É o Espírito que consola quando nós estamos para baixo. É o Espírito que nos convence que precisamos ir um pouco mais adiante. Assim como Jesus, ele foi um pouco mais adiante orar. E os seus discípulos, na sua fraqueza, não conseguiram acompanhá-lo. Mas que nós tenhamos a convicção e tenhamos esse desejo de sermos novas criaturas, que possamos levar em prática tudo aquilo que já temos ouvido, aquilo que nós temos lido, e principalmente aquilo que o Espírito Santo de Deus fala ao meu e ao seu coração. Precisamos de novas atitudes. O mundo aí fora está tão terrível. Caminhamos para os últimos segundos nesta terra. Jesus está às portas. Jesus está prestes a vir a buscar a sua igreja. E a igreja que Jesus vai levar não é a igreja A ou a igreja B. É a igreja eu, a igreja você. Que socorre aqueles que estão fracos, que ajuda o órfão, que ajuda a viúva. A Bíblia fala que quem sabe fazer o mal e não faz, peca. E novas criaturas fazem o bem. Novas criaturas desejam o bem. Que nós possamos ser essas novas criaturas diante daquele que morreu na cruz por nós. E também diante daquele que irá julgar todas as coisas. Porque nós sim, teremos um dia onde as nossas atitudes elas serão julgadas. Para agradarmos a Deus, é preciso nascer de novo. Sejamos pessoas que vivam uma nova vida, que aprendamos a nos sujeitar ao poder do Espírito Santo. Por meio dele, temos a chance de vivermos a vida pautada nos parâmetros divinos
e preparar-nos para a vida eterna. Apenas quem nascer de novo poderá ser recebido no reino de Deus. Obrigado e até a próxima aula.